Pai do Senhor, meus irmãos, vamos falar mais um pouco sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. A gente vai dar continuidade onde a gente está falando sobre o Espírito Santo, mostrando que ele é divino, mostrando que o Espírito Santo não é apenas uma energia, como diz a testemunha de Jeová. O Espírito Santo não é o anjo Gabriel, como diz os muçulmanos. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. A gente estava mostrando que o Pai é Deus, que o Filho Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. O Pai é Deus. A Bíblia nos mostra que o Pai é Deus. Em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 8, olha o que a palavra do Senhor diz. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 8, diz assim: Não seja, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Aqui está mostrando que Deus é Pai e Pai é Deus. Jesus falando a respeito do Pai, sobre o ensino a respeito da oração no Sermão do Monte. O Filho também é Deus. Segunda Pedro vai dizer que o Filho Jesus também é Deus, mostrando a sua divindade. Segunda Pedro capítulo de número 2, versículo de número 1. Se você está com a espada do Espírito Santo, acompanha comigo. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui está bem claro, bem explícito, enfatizando que Jesus Cristo é o Salvador e também é Deus. E também, quando Ananias e Safira pecam na hora da oferta, mostra que o Espírito Santo também é Deus, comprovando que não é apenas uma energia, mas o Espírito Santo é divino. Atos Apóstolos, capítulo número 5, versículo 3 e 4. Então Pedro disse a Ananias: Por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Isso comprova que existe apenas um Deus. Todavia, que se subsiste em três pessoas da divindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um único Deus que tem três personalidades, três pessoas, três almas: a alma do Pai, a alma do Filho e a alma do Espírito Santo. A gente vê que o Espírito Santo ele atuou na criação do céu e da terra, em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 2. O Espírito Santo atuou na criação do homem, Gênesis capítulo de número 1, versículo 26. O Espírito Santo atuou na inspiração das Sagradas Escrituras, também é um Espírito que ensina todas as coisas que Jesus já nos ensinou. E o Espírito Santo ele faz lembrar de todas as coisas que Cristo nos ensinou, mas ele só vai lembrar aquilo que a gente já aprendeu, aquilo que a gente já compreendeu. O Espírito Santo não vai fazer você lembrar daquilo que ainda não conheceu, mas aquilo que você adquiriu com o conhecimento das Escrituras. O Espírito Santo ele traz a memória. O Espírito Santo inspirou para os autores escrever
as Escrituras Sagradas, 66 livros. 66 livros das Escrituras Sagradas, 40 autores, escritores diferentes, em geografias diferentes, que tinham profissões diferentes, que foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus para escrever. O Espírito que inspirou 40 escritores é o mesmo Espírito que ensina as Escrituras para nós, é o Espírito de Deus. A gente provou que o Espírito Santo é uma pessoa da divindade. Nos outros vídeos anteriores fala, o Espírito Santo tem inteligência. A gente vê isso em 1 Coríntios 2, versículo 10 e 11. O Espírito Santo é o que penetra as profundezas de Deus. O Espírito Santo, ele tem sentimento. Efésios 4, versículo de número 30. O Espírito Santo, ele se entristece. O Espírito Santo, ele tem vontade. A gente vê isso em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 2. Separai para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. O Espírito Santo, ele tem poder, tem vontade, ele se movimentava sobre a face das águas. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 2. E o Espírito Santo, ele também fala. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 7, mostrando e comprovando que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é Deus e a terceira pessoa da divindade. Vamos mais à frente, vamos falar sobre os nomes do Espírito Santo. A gente vê que o Espírito Santo nas Escrituras Sagradas tem vários nomes, e só tem nome quem é uma pessoa, comprovando a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, a gente vê o nome Espírito Santo, né? Em Efésios capítulo de número 1, versículo de número 13. A gente vê outro nome do Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus. Em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 2, o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. A gente vê outro nome do Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, em 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 3, tem diversos nomes, o Espírito Santo. O Espírito do Senhor Deus, o Espírito do Senhor, Espírito do Pai, Espírito de Cristo, Espírito de sabedoria, de poder, Espírito de mansidão, Espírito de Jesus Cristo, Espírito de Cristo. São vários nomes dados ao Espírito Santo de Deus. A gente também tem sobre os nomes e o seu poder, as facetas, as 7 facetas do Espírito Santo, em Isaías 11, versículo de número 2. Olha o que a palavra do Senhor diz. Isaías, se você está com a Bíblia, é importante você estar acompanhando comigo para comprovar que está escrito nas Escrituras. Ainda nos dias atuais que vivemos, sobre muitos falsos mestres e falsos profetas enganando. Olha o que diz Isaías 11, versículo de número 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria e de entendimento. O Espírito de conselho, de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Você vê que são 7 nomes, faceta, característica dado ao Espírito Santo, 7 qualidades. A gente vê Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza e Espírito de temor do Senhor. Então, irmão Michael, são 7 Espíritos Santos? Não, é apenas um Espírito Santo com 7 qualidades, 7 características, 7 facetas, assim como Gálatas 5:22 vai falar sobre o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo é amor, é alegria, é paz, bondade, paciência, domínio próprio, temperança, benignidade, gozo, fidelidade. São 9 frutos ali. Só que interessante que Gálatas 5:22, se você quiser abrir e ver comigo, Gálatas 5:22 vai mostrar que é fruto no singular,
não frutos no plural. Está fruto no singular e não frutos no plural. Dá a entender que como se fosse a ideia de uma tangerina, que é apenas um fruto, ou a mexerica, que é apenas um fruto, mas tem vários gomos. Assim é o fruto do Espírito Santo. É um fruto só, está no singular, fruto do Espírito, e não frutos no plural. Fruto no singular, com novas qualidades, com novas virtudes, que é as características do Espírito Santo de Deus. Assim também, em Isaías 11:2, são 7 características, 7 facetas do Espírito Santo de Deus. Vamos compreender isso melhor em Apocalipse. A gente podemos compreender esse mistério, o que era os 7 Espíritos de Deus que representava o poder do Espírito Santo. Apocalipse, capítulo de número 4. Olha o que a palavra do Senhor diz. Aqui tem uma criança aqui bagunçando aqui, ó. Olha, essa criança é uma vez minha filha Elizabeth. Apocalipse, capítulo número 4, versículo de número 5. Apocalipse, capítulo número 4, versículo de número 5. Quem achou aí? Vamos aprender sobre o Espírito Santo, pneumatologia. A doutrina mais negligenciada é a doutrina do Espírito Santo. Que, pai? Apocalipse 4, versículo de número 5. Quem? Põe aqui o bracinho. Não? Do trono saíam relâmpagos. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono estava acesa 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Olha o que está escrito em Apocalipse 4:5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estava acesa 7 tochas de fogo. Note isso, que são 7 Espíritos de Deus. Então aqui está mostrando que diante do trono de Deus, que Apocalipse 4 apenas existe um trono, que é o trono de Deus Pai. Ali diante do trono saia relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono estava acesa 7 tochas de fogo, que representa 7 Espíritos de Deus. Então Deus tem 7 Espíritos. Está escrito aqui em Apocalipse 4, versículo de número 5. Vamos compreender isso melhor. Apocalipse 5, versículo de número 6. Agora, capítulo de número 5, versículo 6 diz assim: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões, um em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. E ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. A gente vê que os 7 Espíritos de Deus, representando ali nas 7 tochas de fogo, está diante do trono de Deus em Apocalipse 4, versículo de número 5. Os 7 Espíritos de Deus está diante do trono. Apocalipse 5, versículo de número 6. Os 7 Espíritos de Deus foi enviado para a terra. Como compreender isso? Apocalipse 4, versículo 5. São 7 Espíritos de Deus que está diante do trono de Deus. Já em Apocalipse 5, versículo 6, os 7 Espíritos de Deus é enviado para a terra. Como a gente podemos compreender isso? O que são os 7 Espíritos de Deus? A gente já mostrou que os 7 Espíritos de Deus
se encontra em Isaías 11, versículo de número 2, que é o espírito de poder, de fortaleza, de conselho, de temor, de sabedoria. O espírito de inteligência são 7 espíritos de Deus, que são 7 características do Espírito Santo. Só que em Apocalipse 4, 5, os 7 espíritos de Deus se encontram diante do trono. Apocalipse 5, versículo 6, se você ver comigo, os 7 espíritos é enviado para a terra. A gente compreende isso em Daniel. A gente vai compreender essa visão que João está tendo na ilha de Patmos. Daniel capítulo de número 7, olha que vai dizer, olha como é rico esse mistério. Porque em Apocalipse 4, 5, são 7 espíritos diante do trono. Agora Apocalipse 5, versículo 6, os 7 espíritos de Deus é enviado por toda a terra. A gente compreende nessa visão que Daniel vai ter. Daniel 7, abre comigo as escrituras. Daniel capítulo número 7, versículo 13. Diz assim: a visão que Daniel vai ter desse grande mistério. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar a ele. E foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e língua o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passa, e o seu reino jamais será destruído. A visão de Daniel me chama a atenção, porque a visão de Daniel vai ser o cumprimento de Apocalipse 5. Daniel, que viveu tantos anos antes de Cristo, ele vai ter a visão da ascensão de Cristo. O que é a ascensão de Cristo? Cristo, quando ele ressuscita dentre os mortos, no terceiro dia, no dia de domingo, ele vai ficar mais 40 dias, juntamente com os discípulos, 500 discípulos aproximadamente, vai dar instrução acerca do reino de Deus para os seus discípulos. E a gente vê isso em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 9. Olha o que diz. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 9. Jesus fica 40 dias ali dando instrução para os seus discípulos. E quando ele estava dando a instrução, os seus discípulos vendo, ele foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultou-se aos olhos do discípulo. E estando com o olho fixo no céu, e quando ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre de vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu vieste ir. A gente vê que Daniel está tendo uma visão de Cristo subindo para o reino de Deus, de Cristo chegando no reino de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 9, é a visão de Daniel. Só que Daniel está tendo uma visão de cima de Cristo chegando. Atos dos Apóstolos, o apóstolo está olhando Cristo subindo. A ascensão de Cristo, Cristo subindo para estar diante do trono de Deus, à destra do trono de Deus. Daniel está tendo a visão de Cristo chegando, subindo e chegando no reino de Deus. Daniel 7:13. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como o Filho do Homem, que é Jesus. Ele se dirigiu ao ancião de dias, que é Deus Pai, e o fizeram chegar a ele, e foi-lhe dado domínio e glória e o reino para sempre. Então a gente vê que depois da ressurreição do nosso Cristo Messias, ele fica 40 dias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, está dando as últimas instruções para os seus discípulos, ainda na terra.
Jesus, então, acontece a sua elevação, a sua ascensão. Os seus discípulos estão contemplando ele subindo nas nuvens. Daniel, que nem vivia na época de Jesus, está tendo essa visão, essa manifestação gloriosa. Só que Daniel está contemplando Cristo vindo. Está vendo Cristo subindo, mas de cima para baixo, diferente dos apóstolos, de baixo para cima. E Daniel está vendo o quê? Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 6. Olha o que diz, que forte essa palavra. Apocalipse, capítulo de número 5. Aqui a gente só fala das escrituras sagradas, somente as escrituras, sola as escrituras. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 6. Olha o que diz. Apocalipse 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, em pé um cordeiro, Jesus, o Cordeiro de Deus, em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, 7 autoridades, poderio, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. O cordeiro foi e pregou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são a oração do santo, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procederam de toda tribo, língua, povo e nação. É o mesmo cântico em Daniel, capítulo de número 7, no versículo 14. Daniel está tendo essa visão de Cristo entrando na glória e pregando o livro da mão do ancião de dias, de Deus Pai. Mas a pergunta que fica é, em Apocalipse 4, versículo de número 5, os 7 Espíritos de Deus, que são as 7 características, as 7 facetas do Espírito Santo, que está descrito em Isaías 11, versículo 2, os 7 Espíritos de Deus estão diante do trono de Deus. Só que Apocalipse 5, versículo de número 6, quando o Cordeiro chega, quando Jesus chega, os 7 Espíritos de Deus é enviado por toda a terra. Como entender isso? Como Cristo sobe, a gente vê Cristo subindo. Daniel vai ter a visão de Cristo subindo. Daniel 7, 13 e Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 9, os apóstolos estão vendo Cristo subindo. Então é o dia de Pentecoste, os apóstolos estão reunidos no cenáculo, Atos capítulo de número 2, e eles estão orando, buscando a promessa que Jesus falou, a promessa de Joel, capítulo de número 2, que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, sobre os filhos e filhas profetizarão, os velhos terão visões e sonhos. Então se cumpre isso. Quando Jesus subiu ao trono de Deus, lembra da última instrução na noite de quinta-feira, antes de Cristo ser crucificado, ele dá instrução para os seus apóstolos, dizendo que rogaria ao Pai para que o Pai enviasse o outro Consolador. O outro Consolador não é outro diferente. Existem 2 palavras gregas para outro. Elos, que é outro de outra espécie, e halos, que é outro da mesma espécie. É outro halos ali, que significa outro da mesma espécie, da mesma natureza, que é o Espírito Santo de Deus. Outro Consolador da mesma natureza, da mesma espécie. E Jesus fala para os seus discípulos que ele rogaria, é necessário que ele sobe para que o Espírito Santo desce e permanece com eles para todos sempre. Quando Jesus subiu ao trono da glória para cumprir toda a justiça, vencendo, e como ele venceu, os 7 Espíritos de Deus que estava diante do trono é enviado por toda a terra, ou seja, é enviado no dia de Pentecoste. Os 7 Espíritos de Deus, que é o próprio Espírito Santo com 7 características,
com 7 qualidades é enviado. Ele foi enviado para fortalecer, para guiar os discípulos em toda a verdade, para lembrar os discípulos, os apóstolos, de tudo aquilo que Cristo tinha ensinado para eles, para consolar, para auxiliar, para exercer o seu ministério de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Hoje, o Espírito Santo, que é onipresente, ele se encontra em mim, se encontra em você, ele está no Japão, na Europa, está na vida de todo cristão salvo. O Espírito Santo está conosco, ele é o selo, ele é o passaporte para o reino de Deus. É o Espírito Santo que está preparando a esposa do Senhor Jesus Cristo para se encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo nas bordas do Cordeiro. Em Apocalipse 19 vai falar sobre essa grande festa do casamento da igreja com o seu marido, o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, então, ele está na terra. O Espírito Santo, ele se encontra manifestando o propósito divino de aperfeiçoar os cristãos, cumprindo seu ministério. O Espírito Santo se encontra exercendo o seu ministério. O Espírito Santo, ele distribui dons. O Espírito Santo, ele capacita. O Espírito Santo convence o homem do pecado. O Espírito Santo, ele produz o caráter de Cristo, que é o fruto do Espírito Santo. Daniel teve essa visão de Cristo chegando no reino de Deus. Os apóstolos vê Jesus subindo na grande ascensão de Cristo. E a gente consegue contemplar que ao Cristo subir, ele envia o Espírito Santo na terra. Isaías, capítulo de número 11, versículo de número 2, são as 7 características do Espírito de Deus, os 7 Espíritos de Deus, que está descrito em Apocalipse 4, versículo 5, Apocalipse 5, versículo 6, são 7 Espíritos de Isaías 11, 4. Não são 7 Espíritos de Deus, são 7 características do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito do Senhor, que revela, que está ligado na santa divindade do Pai, como também do Filho, o Espírito de sabedoria, que revela o conhecimento e a ciência do Espírito Santo, o Espírito de inteligência, que mostra o poder intelectual do amigo Espírito Santo, que ele ensina com tanta inteligência, ele administra, como está em Atos 13, 2, que ele administra os dons, ele distribui os dons segundo a sua vontade, mostrando que o Espírito Santo tem vontade. O Espírito de conselho, que ultrapassa qualquer conselho do ser humano. O Espírito de fortaleza, que revela o total poder, onipotência do Espírito Santo. O Espírito de conhecimento, que é o atributo da onisciência. O Espírito de temor do Senhor, que significa a reta justiça, o princípio da sabedoria. A gente vê os 7 Espíritos de Deus em Isaías 11, versículo de número 2. A gente também vê nomes que identificam a divindade do Espírito de Deus. São 3 principais nomes que identificam o Espírito Santo na santa divindade. O Espírito de Deus, Gênesis 1, 2. O Espírito de Cristo, 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 11. E o Espírito Santo, João 14, 26. Logo menos vamos estar trazendo sobre os 7 símbolos do Espírito Santo. Você vê que o Espírito Santo tem vários nomes, né? Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, Espírito de Jeová, Espírito da verdade, Espírito Consolador. E tem 7 facetas, 7 características, 7 qualidades que está descrito, que acabamos de ver Isaías 11, versículo 2. Também tem 7 símbolos do Espírito Santo. Por exemplo, temos o símbolo da água, o Espírito Santo representado pela água, pelo óleo, pelo fogo, pelo selo, pelo vento e pela pomba. São 7 características
do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ele está em todas as Escrituras Sagradas. Só tem 2 epístolas que não vai falar sobre a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Pneuma, que a gente já aprendeu na outra aula, né? É um termo grego, pneuma, de espírito, de sopro, de vento, de fôlego. Pneuma. Logia vem de doutrina, de estudo, de tratado. Juntando a palavra pneumatologia, é um termo grego que significa estudo do Espírito Santo, ou tratado do Espírito Santo, ou doutrina do Espírito Santo. Para escrever Espírito Santo na palavra em original dos judeus, o Antigo Testamento, que é a língua predominante o hebraico, alguns versículos em aramaico, já no Novo Testamento todo grego. A gente tem ruá, que significa espírito, sopro, no hebraico, e katosh, santo. Ruá, katosh, Espírito Santo no hebraico. A gente aprendeu também sobre os atributos do Espírito Santo. O vento também é uma característica, né? Representa um símbolo do Espírito Santo. O vento, você vê que o vento ele é invisível, o vento é incompreensível, indispensável. O vento da vida, o vento limpa. Esse também é um símbolo do Espírito Santo. Como a pomba, que é descrita, né, em João 3:22, Mateus 3:16. João vê o Espírito Santo vindo conforme uma pomba sobre e permanecer no Senhor Jesus Cristo. A pomba, que é um animal limpo. A pomba tem aquela pomba que simboliza universalmente, aquela pomba branca simboliza a paz, né? Simboliza a paz. O Espírito Santo ele promove a paz no coração do homem. Também se refere à pureza da pomba branca. A pomba branca lá em Portugal, ela é diferente de qualquer outra pomba. Por exemplo, aqui no Brasil tem aquelas pombas que estão enfermas, né? São pombas que têm doença. Mas a pomba branca lá de Portugal é a pomba maior que tem. Ela é diferente. Se você jogar milho ou falero para ela comer, ela não come. As outras pombas chegam e comem. Mas a pomba branca, você tem que colocar comida na sua mão e dar para ela. É um animal tão limpo que ela come somente na mão da pessoa, não come se você jogar no chão. Se você pesquisar sobre isso, você vai compreender sobre isso, sobre esse assunto. O Espírito Santo ele também reveste de poder. Eu já falei sobre a blasfêmia do Espírito Santo. É o único pecado imperdoável nas Escrituras Sagradas. Deus ele perdoa se a pessoa se arrepender de ter matado, ter feito tantas coisas que não vamos descrever aqui. Deus ele perdoa qualquer pecado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo é você ter a consciência, é você saber que aquela fala, aquela cura, aquela pregação, aquele ensinamento, aquele agir, aquela obra é do Espírito Santo e você atribui a Satanás. Isso é blasfêmia. Não é que você tem dúvidas, será que aquele movimento é do Espírito Santo? Será que aquela pregação é Espírito de Deus? Não resta dúvida para blasfemar. A pessoa sabe que aquele ato, aquela obra é do Espírito Santo de Deus e atribui Satanás. Quem blasfema é quem está na apostasia, né? A apostasia é abandonar a fé. A pessoa experimentou dos dons celestiais, a pessoa teve experiência com Deus, mas se apostatou da fé, abandonou a fé. É um apostado, não é o desviado, é a pessoa que se apostatou da fé. E essa pessoa, ela sabe que a obra é do Espírito de Deus, pode ser Deus usando alguém. A pessoa tem consciência que a obra é do Espírito Santo e ela atribui a Satanás. Era o que os fariseus estavam fazendo com Cristo Jesus, dizendo que Jesus expulsava demônio porque era príncipe, porque era Bezebu, o príncipe dos demônios. Estava blasfemando, né? Blasfemar contra o Espírito de Deus não tem perdão. É a pessoa conscientemente
e voluntariamente, sabendo que a obra é do Espírito de Deus, e ela atribui a Satanás. E como é blasfema, não resta dúvida, a pessoa tem a certeza que a obra é nítido, que é a obra do Espírito de Deus, e ela comete a blasfema conscientemente e voluntariamente. Logo menos vamos estar falando também mais a respeito sobre os dons do Espírito Santo. Temos os dons em 1 Coríntios 12, aí são classificados os dons do Espírito Santo em grupos que os teólogos agruparam os dons. 1 Coríntios 12 vai falar sobre os dons do Espírito Santo. Em Romanos, capítulo de número 12, a partir do versículo 6, vai falar de dons de serviço, por exemplo, dom de ensino, de socorro, de misericórdia, de serviço, de generosidade, de exortação. Os dons de ministério, que é Cristo que concede, são dons específicos para pessoas específicas, para propósito específico, que se encontra em Efésios 4:11. Dom de apóstolo, ministério de apóstolo, de profeta, evangelista, pastor e mestre. Os dons de 1 Coríntios 12, todos podem ter os dons ministeriais de Efésios 4:11, só quem Deus concedeu, porque é um propósito específico. Qual que é os dons, os agrupamentos dos dons de 1 Coríntios 12? Os teólogos, eles classificaram. O primeiro agrupamento é os dons de revelação, que é o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência e o dom de discernir os espíritos. São os dons de revelação. Os dons de revelação são o dom da palavra da ciência, dom da palavra da sabedoria e discernimento de espírito. Outro agrupamento é os dons de poder. Os dons de poder é o dom da fé, os dons de curar, você vê que está dons de curar no plural, o dom da fé, os dons de curar e dom de operação de maravilha, é os dons de poder. E os dons de elocução. Os dons de elocução são o dom da profecia, de interpretação das línguas, e os dons de línguas. São os três agrupamentos: o dom da revelação, os dons de poder e os dons de elocução, os dons verbais. O dom da palavra da sabedoria, a gente vê que Salomão tinha, Daniel, José, Estevão tinha. É o dom de revelação, é dar um conselho, uma direção para o futuro, para a pessoa, é dar conselhos sábios. O dom da palavra da sabedoria é diferente de sabedoria para uma vida diária. É um dom sobrenatural dado por Deus. Você vê que o dom da palavra de sabedoria é operado através da vida de José, quando ele revela o sonho para Faraó. Ele dá um conselho, ele dá a interpretação do sonho para Faraó, ele dá um conselho futuro para Faraó. E o conselho era durante 7 anos de vaca gorda, de vaca de fartura, de alimento farturado, ele armazenar os trigos, conservar, para se preparando para os 7 anos de miséria que viria. Sabedoria, dom da sabedoria, dando um conselho, dando uma instrução para o futuro. É o dom de revelação. O dom da palavra da ciência, a gente vê Paulo tinha esse dom, Elias, Eliseu tinha esse dom da palavra da ciência. Você vê que Eliseu, quando ele descobria, na verdade era revelado para Eliseu todos os planos do rei da Síria. E ele falava ali, o rei da Síria não tinha como vencer o seu rival, porque Eliseu, que tinha o dom da palavra da ciência, revelava tudo para o povo, para o rei de Israel. É o dom da palavra da ciência, é revelado. Pode ser em visão, pode ser a revelação da palavra de Deus. Foi o primeiro dom que Deus me deu, é o dom da revelação da palavra de Deus. Pode revelar o segredo do coração do homem. Pode ser em sonhos e visões, né?
Assim também o dom da palavra de sabedoria pode ser atuado em sonhos, em visões. São os dons de revelação. Jesus tinha todos esses dons, né? Logicamente, a gente vê o dom da palavra da sabedoria em Cristo. Ele dava a palavra de sabedoria e os seus adversários não tinham mais o que falar de tanta sabedoria, porque Cristo é a própria sabedoria. Jesus, lá em João capítulo 4, ele fala para a mulher samaritana: você tiver 7 maridos e o que agora tem não é seu. É o dom da palavra da ciência. O dom de discernir os espíritos. Que dom é esse? É o dom da revelação também. Discernir o que é de Deus. A pessoa que tem o dom de discernimento é o dom mais necessário, é o dom de discernir os espíritos. A pessoa vai discernir se a mensagem que está sendo pregada é de Deus, ou se é de Satanás, ou se é da carne do homem. A pessoa vai descobrir se aquela profecia é de Deus, do Espírito Santo, ou é do homem, ou é de algum demônio. É o dom mais necessário, discernir os Espíritos Santos. E temos os dons de poder da fé, que não é a fé para salvar, que é um de crer no sobrenatural. Os dons de cura, que está no plural. Os dons de operação de maravilha, que é ou fazer uma perna crescer para ficar igual a outra, ou fazer a outra diminuir para ficar ambas iguais. Dom de operação de maravilhas é fazer o câncer sumir através desse dom. Diferente dos dons de curar, que pode ser cura na alma, cura na emoção, cura física também. Temos os dons da profecia, que é uma inspiração tanto para escrever, como os apóstolos, né? Não tem mais essa capacidade porque fechou o canon, fechou as escrituras. Mas é a profecia para revelar o segredo do coração do homem, seja pregando, seja em visões, uma profecia, seja pela inspiração do Espírito Santo que dá. O dom de línguas, que edifica a própria pessoa, e o dom de interpretação, que não é tradução, interpretação. Deus vai dar interpretação das línguas da pessoa para edificar a igreja. Os dons de língua edifica só a mim mesmo, mas o dom de interpretação de línguas edifica toda a igreja. Logo vira o dom de línguas com interpretação, vira uma profecia. Logo mais vamos se aprofundar mais, falar a respeito dos dons. Essa aula de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que você seja cheio do Ruach HaKodesh, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus.